Pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Andrea e hoje eu vou mostrar como eu fiz essa plaquinha toda com estêncil, madeirinha reciclável. Colei duas madeirinhas para fazer um quadrinho. Se inscreve, curte, compartilha. Vamos embora aprender? Então, pessoal, vamos começar. Eu vou fazer a plaquinha usando duas madeirinhas que eu tenho, que já eram outras coisas. Eu, no final, vou colar essas duas madeirinhas e fazer uma plaquinha mais grossa. São duas madeirinhas, dois retalhinhos de 3 milímetros. Eu vou precisar também desse estêncil. Entrego, aceito, confio e agradeço. Esse é da OPA, o número dele é 2897, se eu não me engano, tá? Então, eu vou usar esse stencil. Podia ser qualquer stencil com alguma mensagem que vocês queiram. Eu vou usar esse stencil também de folhas tropicais. Esse stencil é o 2589, se eu não me engano também. Eu vou precisar de uma tinta marrom, pode ser acrílica ou PVA, que eu vou misturar com o gel médium. Se eu tiver o gel envelhecedor, eu posso substituir pelo gel envelhecedor. Eu tô usando dois tons de verde, um verde folha e um verde oliva, qualquer marca de tinta. Tô usando PVA, mas poderia ser uma acrílica. O fundo eu dei com a base acrílica. Essa cor é porcelana, mas eu botei um pinguinho de verde nela. Ela já estava no final e eu queria um fundinho um pouquinho mais verde. Eu vou precisar de uma esponja para pintar, um chanfradinho, um pincel de stencil, o tamanho que vocês tiverem, proporcional à plaquinha de vocês, um estilete e uma régua. Vou mostrar para vocês como usa. E para envernizar, posso envernizar com verniz spray, com acrílico, com a cera. Depois, no final, nós vamos ver que acabamento que eu vou dar, tá bom? Então, eu comecei assim. Peguei a minha plaquinha de MDF e com uma esponja, ó, um pedacinho de esponja, acho que é de travesseiro esse, ó. Peguei um pouquinho da tinta e eu vou pincelar aqui. Aqui já tava com um fundo escuro, mas eu vou botar essa tinta para ficar combinando com o quadrinho, tá bom? Uma pintura mal pintada, que eu quero como se fosse uma madeira. Então, ela não precisa ter uma cobertura perfeita. Ela pode ter falha e uma demão só. Então, tá aqui. Fiz a plaquinha. Eu já tinha a outra pronta, seca, para agilizar. Então, essa eu vou deixar secar e vou pegar essa, ó. Essa aqui era com o fundo do MDF, então aparece mais clarinho o fundo dela. É isso que eu quero, tá bom? Agora eu vou fazer umas ripinhas aqui. Não vou medir nada, não precisa ser nada certinho. Eu quero como se fosse ripadinha a minha placa. O estilete, abro bem pouquinho para não ter perigo de me machucar. E uma régua de metal, é mais garantido. Ó. Vou raspar algumas vezes. Isso aqui vai me dar uma guia para eu fazer o chanfradinho, tá bom? Ó. E vou fazer mais uma ripa aqui. Elas nem vão estar do mesmo tamanho, eu tô fazendo a olho. Quem quiser medir, fazer mais ripas, isso tudo vai depender do tamanho da plaquinha que vocês usarem, tá bom? Esta minha plaquinha, ela mede 20 por 20, é um quadradinho, tá? Então, ó, fiz as ripinhas aqui. Agora, eu vou trabalhar com o marrom, imitando um veio de madeira. Então, eu pego um pouquinho do gel, pego um pouquinho do marrom. É uma coisa bem livre, é legal para treinar, para usar o pincel chanfrado. Pincel chanfrado, esse meu aqui é número 16.
macio, o que que eu faço? Eu hidrato ele aqui no gel. O gel me dá mais tempo de trabalho. Pego com a ponta longa um pouquinho de tinta, tá vendo? Não precisa ser muito. Dou uma trabalhadinha aqui. Essa minha mesa é um piso, tá bom? Ó. E aqui eu vou trabalhar, ó, varrendo de lá pra cá. Ó. Pondo pra cima e pra baixo, varrendo. Agora aqui, ó, pego o gel, pego um pouquinho da tinta, dou uma trabalhadinha aqui, e agora aqui eu vou usar de guia esse risco que eu fiz. Eu não vou preencher dentro do risco. Vou até sair pra fora, fazer um pouquinho torto, ó. Vou dar umas entortadas que é pra parecer uma madeirinha gasta, ó. Tá vendo que eu posso raspar bem? Eu quero que isso fique com cara de madeira. Veio de madeira. Então, é legal quem não tem a habilidade de usar esse pincel para treinar. Mais fino, mais grosso, sobe um pouco, desce um pouco, ó. Tá vendo? Tá tortinho. Vou fazer ainda esse aqui embaixo, mesma coisa, ó. Ó, meio tortinho, tá vendo? Para aprender a dominar esse pincel. Essa tintinha mesclada aqui já tá me adiantando, ó. Deixando 1 milímetrozinho longe do risco que eu fiz, ó. Tá dando pra ver? Agora eu fiz este lado. Eu vou virar a madeira pra gente fechar aqui esse outro ladinho, ó. Eu não vou juntar, eu vou deixar separado. Aonde tava torto eu vou fazer reto. Aonde tava reto eu vou entortar um pouquinho. Ó, não tá escorrendo direito, eu vou pegar mais gel para passar mais gel aqui. Ó. Se eu achar que ficou fino, depois eu refaço. E se eu achar que ficou grosso, depois eu refaço, ó. Pra dar a impressão que são duas madeirinhas encostadas. Vou pegar mais gel, mais tinta e fazer esse pedaço aqui, ó. Aonde tá reto, eu vou torto. Aonde tá torto, eu vou reto. Ó. Aqui é bem a olho. Agora, aqui eu vou fazer uns risquinhos como se fosse uma madeirinha, ó. Venho aqui, ó, chego aqui e volto, abrindo um pouco, ó. Bem falhado, não precisa ser certinho, ó. Parecendo que é uma marquinha da madeira, tá vendo? A cor marrom que você usa também não tem problema. Se quisesse mais claro, se quisesse fazer com um pouco de preto, gel para matizar, dá certo do mesmo jeito, ó. Eu vou procurar deixar essa parte com menos veio, porque no centro vai o escrito, tá? Ó, aqui vou fazer um olhozinho, ó. Venho, curvinha para cima, trago para cá. Volto, curvinha para baixo, parecendo um olhinho de madeira. Ó, vou fazer mais um risquinho, tá vendo, ó? É bem tranquilo de fazer, não existe certo ou errado. Posso fazer também só uns risquinhos, ó. Madeirinha tem só uns risquinhos puxando para tentar terminar, ó, bem fininho. Aqui eu faço quanto eu quiser, tá bom? Eu vou trabalhar aqui também as folhas do stencil. Então, um pouco desse desenho vai ficar coberto. Ó, gente, é isso.
Agora eu vou secar para fazer a sombra na volta toda e já volto. Pronto, pessoal, já sequei. Agora eu vou fazer a borda em volta. Vou botar mais um pouquinho de gel, porque o meu gel misturou aqui. Também é uma coisa bem livre, bem tranquila, ó. Molho com gel, pego um pouquinho do marrom e espalho. E vou terminar essa borda aqui. Aí vocês podem fazer bastante quadrinhos para dar de presente, combinando com o que a pessoa pensa, homenageando, agradecendo, fazendo com uma mandala, botando pedraria em retalhos de madeira. Então tá aqui, ó, tranquilo até agora. Então agora o que que eu vou usar? Eu vou usar o pincel chanfrado. Ou melhor, ó, vou usar aqui o pincel de stencil. Eu vou hidratar ele um pouquinho no gel. Só uma hidratadinha, só para ele não ficar seco. Podia ser um espirradinho de água também, que eu gosto mais. Aqui eu esqueci o espirradorzinho. Ó. Vou usar um pouquinho da tinta. Aqui é um verde natal e essa aqui é um verde oliva. Também não tem uma regra, eu faço conforme o meu gosto, tá bom? Então, eu vou posicionar as folhas como se tivesse de dentro para fora na madeirinha. Vou pegar o tom mais claro, vou espalhar bem no pincel e limpar. Aqui é importante, pouca tinta. E isso aqui, ó, ele é todo soltinho, tá vendo? Então, eu vou vir pincelando no sentido desses fiapinhos aqui, para não levantar e vir tinta por baixo, ó. Deu pra ver? E com o mesmo pincel, sem limpar, vou pegar um pouco do verde escuro, que ele é bem aceso, vou limpar um pouquinho e vou fazer essa borda aqui, ó. Essa borda eu não trago muito, é mais pra marcar aqui, ó. Aqui que isso aqui tá levantado, ó, tá levantado, eu só venho batendo. Só pra dar mais uma corzinha, ó. E não ficar uma folha chapada. Aqui eu não tô me preocupando com luz nem sombra, ó. Tô me preocupando em fazer uma folhinha só. E aí eu venho colocando, ó, vou colocar esta folha aqui. Já tô com o pincel sujo do mais escuro, vou pegar um pouco mais desse verde folha, vou vir marcando de fora pra dentro e vou pegar um pouco do outro. Vai acabar me formando uma terceira cor, que são as duas cores misturadas. E mesclo em alguns lugares. Para parecer que tem um pouco de luz, eu não preencho tudo, eu deixo o miolo dela um pouco mais sem tinta. Aqui vou fazer sobrepondo uma, ó. Vou ver a cor que eu tenho, de fora para dentro. Aqui ela vai aparecer que tá atrás. Ó, pressão de duas folhinhas. E vou vindo preenchendo. Vou colocar outros formatos de folha. O stencil, ele só tem que combinar com o tamanho da sua plaquinha, para não ficar uma folha tão grande. Para ela ficar harmônica com o tamanho, tá? Também, se quisesse fazer uma folhona grande também, tranquilo, ó. Tô só pegando a sujeirinha, deixando o centro mais vazio, só fazendo contorno. Ó, vou botar um pouquinho de verde aqui, ó. Gente, essa é uma plaquinha básica para iniciante, tá bom? Ó, vou botar uma folhinha ali. Ela não tem regra, não tem erro. É treinamento para usar stencil e os pincéis. Ó, pouca tinta, tá vendo?
Vou deslocar ele e vou fazer mais uma com a outra cor, para dar um pouquinho de diferença, ó. Eu sempre vou de fora para dentro ou na nervurinha da folha. Ó. Tá vendo? Vou botar mais uma aqui, que aqui tá um pouco vazio. Vou botar mais um pedacinho dessa, ó. Nem vou pôr inteira, ó. Tô pondo só a pontinha dela. Essa eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, porque essas nervurinhas dela estão levantando. Então, ó. Uma hora uma hora outra, ó. Então, tá aqui. Agora, eu vou posicionar o meu escrito. Eu não vou deslocar ele nem nada. Eu vou posicionar aqui, ó. E vou usar um pouquinho do marrom para escurecer essas cores. Então, ó, vou pegar o verde, um pouquinho do marrom, para ficar um tom diferente das folhas. Podia escrever com marrom, com preto, com sépia. É que eu tô aproveitando essas tintas que eu peguei aqui, ó. Ficou um marrom esverdeado ou um verde um pouco mais escuro. Centralizo e venho batendo. Depois que eu gasto a tinta do pincel, daí eu posso vir rodando. Eu gosto de bater primeiro para não ter perigo de vazar. É uma plaquinha super fácil de fazer. Se eu quiser dar uma sombreada maior, ó, eu vou pegar um pouco do marrom puro, vou limpar, com o mesmo pincel, eu vou vir só fazendo a parte de baixo. Para dar uma sombreada aqui embaixo. Ó, pessoal. Tá aqui pronta a minha plaquinha. Eu vou colar as duas e botar um ganchinho atrás. Eu podia fazer 2 furinhos aqui também e colocar uma cordinha. Eu vou envernizar e depois eu mostro pra vocês ela pronta, tá bom? Se vocês fizerem, me marca pra eu saber. Se inscreve no canal, curte, compartilha, vai ter bastante vídeo desse tipo. Nós temos um grupo de pintura e nesse grupo a gente sugere vídeos, faz live, tira dúvida. Vem participar com a gente. Ó, dando uma escurecida mais aqui. E é isso. Gostou da ideia? Obrigada por assistir.